debate sobre a proibição da burca incendiou a política portuguesa. Rui Paulo Sousa, do Chega, defendeu a lei aprovada por 70% dos deputados, apontando que é uma questão de segurança e liberdade das mulheres. O LIVRE atacou a proposta, chamando-a de manobra populista, mas acabou desmascarado nas suas próprias contradições. Já o PSD reforçou que sem segurança não há liberdade e que a burca é uma afronta aos valores europeus. Até Pedro Passos Coelho foi lembrado de ter previsto este aumento da imigração que hoje se confirma. Um confronto direto, duro e cheio de acusações. Confira agora tudo no vídeo. Comece por si pela proibição da ocultação do rosto em espaços públicos, uma lei que foi proposta pelo Chega, que foi aprovada no Parlamento, tem ainda um processo que vai culminar na entrega ao Presidente da República, mas esta lei não pode estar condenada, porque contraria o Conselho Superior da Magistratura, a Ordem dos Advogados e também o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Penso que não. Penso que a lei vai ser aprovada porque é uma lei que já existe em vários países da União Europeia. É uma lei que, no fundo, defende não só as mulheres e defende a sua liberdade de não ter que ocultar a cara, devido seja que motivos forem. Além disso, protege, no fundo, os cidadãos, porque, que eu saiba, normalmente são os bandidos que andam de cara tapada. Portanto, não só defende quem anda na rua, porque não sabemos quem é que anda por trás ou quem se esconde por trás de burcas, e quando nós dizemos que há muito poucas pessoas a usarem burcas, eu posso dizer que é mentira. Eu vivo na Amadora, na zona da Venteira, e praticamente todos os dias vejo pessoas com burcas. A questão do Sheikh Munir é poucas pessoas no sentido relativamente à proporção de pessoas que vivem em Portugal. É assim, isso é um pouco relativo, se calhar para o Sheikh uma percentagem, se calhar 10 ou 20, 30% das mulheres muçulmanas usarem a burca ou não, é pouca gente. Mas eu penso que para nós, uma única mulher que tenha que usar uma burca num espaço público que esteja tapada, ainda agora tivemos o verão, com este calor, ter que andar com umas vestes que a tapam completamente, acho que é um atentado contra a solidariedade. Só para ficar claro, esta lei dirige-se apenas à burca ou inclui também o niqab e o chador? Portanto, a lei no fundo não tem a ver com a burca. Sim, é o mas rosto quando tapado. Se aplicar... Quando estamos a falar do rosto tapado, é algo que tapa completamente o rosto. Integral. Porque se estivermos a usar um lenço, ou possivelmente... Tapa o corpo todo, mas não tapa o rosto. Precisamente. Vamos mas a falar de... tapa o rosto inteiro e só deixa os olhos a descoberto. Precisamente isso, no fundo, também está a tapar o rosto. Porque apesar de ter os olhos a descoberto, no fundo está a tapar todas as outras características faciais da pessoa. Não é também, de certa forma, uma censura moralista, tendo em conta que estamos a falar de uma questão religiosa? Portugal é um país com liberdade religiosa também. É assim... Portugal é um país com liberdade religiosa, mas toda a maneira temos de defender direitos iguais para todos os cidadãos. E quando há mulheres que são obrigadas a usar burcas ou se têm que cobrir, já não se está a cumprir os direitos iguais para todos os cidadãos, neste caso das mulheres. Além de que, volto a dizer, isto é uma lei que já está aprovada em vários países da Europa e não houve qualquer Começou em França, já está nos Países Baixos, precisamente, Bulgária, Bélgica e Dinamarca. E se nós somos um país, então, laico, que não devemos estar, no fundo, sujeitos a questões religiosas, então se a burca também é uma questão religiosa, mais uma razão para não existir. Rui Paulo Sousa, do Chega, defendeu a nova lei que proíbe a burca em espaços públicos. Para ele, trata-se de garantir segurança e proteger a liberdade das mulheres, que muitas vezes são obrigadas a ocultar o rosto. Lembrou ainda que vários países europeus já aplicam medidas idênticas e que Portugal, sendo um Estado laico, não pode submeter-se a imposições religiosas. Patrícia Gonçalves, a burca não coloca em causa a dignidade da mulher e também a segurança, como alega o Chega? Bom, eu sobre esse assunto... O Chega e o resto da direita, que todos os partidos aprovaram... Bom, muito surpreendente. Este projeto de lei. Eu começava por cumprimentar os colegas de painel e quem nos está a ouvir. Eu acho que este debate não é sobre a burca. Este debate é um debate para chamar a atenção para um assunto para levantar polémica, para termos agitação na comunicação social, para termos barulho, para o Chega ter palco. Este debate é um debate difícil, todos sabemos, quando começou em França foi dificílimo. O Chega, por exemplo, em 2023, quando nós recomendámos leis para acolherem as raparigas afegãs que estavam a ser vítimas do conflito, o Chega absteve-se, não me parece que estejam muito preocupados com as mulheres. Estão a instrumentalizar esta questão para terem atenção mediática, porque o Chega é viciado em atenção mediática, sem isso não vive. E nós não queremos cair nessa armadilha. Este debate é um debate difícil, sabemos. Temos os pareceres contrários a esta lei da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior da Magistratura. A forma como o Chega fez esta lei foi um bocadinho com os pés.
até parece que foi para causar ainda mais polémica. Claro que é verdade que hoje o que foi aprovado em Parlamento há de baixar à Comissão e há de ser aí discutido e, em princípio, melhorado, mas nós não achamos que reflita uma preocupação legítima com segurança ou com as mulheres. Acredita que esta lei não vai passar todas as fases que ainda tem pela frente? Eu acredito que esta lei vai passar as fases que tem pela frente porque tem o apoio do PSD, nomeadamente. E não se colocará nenhuma questão constitucional até por aquilo que já se passou noutros países europeus? Vamos ver, mas vamos garantir que nada que não seja constitucional passará nesta lei. Claro que não, isso não passará. Não é? Mas admito que muitas mulheres que estão a usar burca no dia-a-dia são obrigadas a isso também, pelos maridos. Bom, eu admito é que com uma lei destas, o que pode acabar por acontecer é as mulheres que usam burca e cujos problemas têm que ser resolvidos de outras formas, como por exemplo com o contacto próximo, perceber quais são os problemas, dar-lhes canais para as ouvir, vão ficar fechadas em casa porque podem correr em multas e em recriminação social. E é o que pode acontecer e é isso que nós tememos com uma lei destas. Patrícia Gonçalves, do LIVRE, rejeitou os argumentos do Chega e da direita sobre a proibição da burca. Para ela, esta lei não é uma defesa das mulheres nem da segurança, mas apenas uma manobra populista para dar palco mediático. Patrícia alerta ainda que, em vez de libertar, a lei pode isolar ainda mais as mulheres, fechando-as em casa por medo de multas e discriminação. Ana Gabriela Cabilhas, o PSD aprovou esta lei, a lei que combate a submissão da mulher a favor da liberdade. Mas não há aqui também, de certa forma, um conflito entre as questões de segurança e também um hábito cultural? As questões de segurança e da dignidade da mulher, bem entendido. Eu diria que hoje, até porque ouvimos aqui por parte da senhora deputada do LIVRE, a esquerda está habituada a não antecipar os problemas. E eu creio que a aprovação de hoje deste diploma, portanto, que proíbe a ocultação do rosto, dá um passo nesse sentido, a antecipação dos problemas, aliás, discussão que já foi tida noutros países europeus. E esta é, de facto, uma proposta no qual o PSD acompanhou precisamente pela garantia do equilíbrio, não só do direito fundamental à segurança, porque sem segurança não há liberdade, e levantam-se questões aqui, nomeadamente, da identificação do rosto, de dados também biométricos, essenciais também para práticas criminosas e, portanto, para práticas ilegais. Como é que estamos a ter um debate e, nomeadamente, a requerer o alargamento dos sistemas de videovigilância na via pública e como é que isto se depois compagina, nomeadamente, com a ocultação do rosto na via pública. São duas questões diferentes. Há aqui uma questão claramente da identificação e uma questão da segurança. Depois, há outra dimensão muito importante e eu creio que a nível da dimensão dos direitos há, de facto, a necessidade de equilibrar estes direitos. Há aqui, obviamente, aliás, uma história, nomeadamente na fundação dos valores europeus e do progresso que as sociedades ocidentais tiveram ao longo da sua história e que nós temos o dever de honrar. E hoje a esquerda decidiu ficar do lado errado da história. Não, decidiu regressar ao passado. Decidiu optar pela opressão da mulher. Pergunta-lhe ao Conselho Superior da liberdade e à Ordem dos mulher, Advogados. Da igualdade de género entre homens e mulheres. E, de facto, quando olhamos para o rosto da mulher, é um ato de presença. É dizer, eu enquanto mulher estou aqui, estou visível, eu tenho direito a estar presente na sociedade, a ter voz e, no fundo, eu acho que aquelas sociedades... E nos casos em que a opção de uso for da própria mulher? Podemos ir a essa questão, porque, no fundo, eu não quero acreditar que uma mulher ou as mulheres que, nomeadamente, ocultam o rosto, a realidade que essas mulheres conhecem é a realidade no qual elas estão aprisionadas e no qual há uma condenação da própria mulher, nomeadamente em detrimento daquilo que é a vontade do homem. Elas ficam presas, ficam ostracizadas e quando não se conhece outra realidade, não há efetivamente uma liberdade plena. E é por essa liberdade plena das mulheres que, no fundo, nós acompanhamos este projeto, porque a própria burca é uma afronta aos valores europeus, é uma afronta àquilo que foi a construção da nossa história e, de facto, a liberdade plena da mulher é, de facto, estar presente, mostrar-se e, portanto, eu creio que há também um avanço hoje, porque... Mas essa liberdade plena constrói-se com as comunidades, não se constrói à força. Combate, por exemplo, à mutilação genital feminina, precisamente condenando atos, costumes, não é o que está em causa aqui hoje. Práticas que são ancestrais, nas quais não nos revemos. E, portanto, não é o que está aqui em causa. Eu creio que há o caminho de evolução e nós temos que decidir claramente o que é que queremos para o nosso país e para as sociedades ocidentais. Eu creio que o Rui Paulo Sousa vai querer responder à Patrícia Gonçalves e algumas das afirmações. Como sabe, a legislação não é adequada. Ana Gabriela, do PSD, defendeu a lei como um avanço pela liberdade e dignidade da mulher. Para ela, sem segurança não há verdadeira liberdade e ocultar o rosto é uma afronta aos valores europeus. Cabilhas acusou a esquerda de ficar do lado errado da história, optando pela opressão em vez da igualdade entre homens e mulheres. Foi hoje aprovado. É óbvio, quando ouvimos o LIVRE,
É assim, quem necessita realmente de atenção é o LIVRE, tanto no Parlamento como nos debates. Portanto, em vez de estarmos a falar sobre a lei, estamos a falar sobre as propostas do Chega, o que é sempre ótimo para nós, falarem sobre as nossas propostas. Agora, é assim, quando o mais importante não é a questão dos direitos das mulheres, mas sim, se nós queremos atenção ou não, ou se nós estamos a fazer isto apenas para aparecer nos telejornais, é assim, se há coisa que o Chega não precisa é de se autopromover para aparecer em telejornais. Mas esta lei coincidiu com o momento da lei da nacionalidade e da lei dos estrangeiros, que de certa forma todas elas se misturam nos seus conceitos. Não é? É tão simples quanto isso. Ainda antes de a lei ter dado entrada no Parlamento, eu, como antigo candidato à Câmara da Amadora, uma das minhas medidas era, através do Código de Conduta Municipal, impor essa regra na Amadora. Portanto, há muito tempo que o partido pensa avançar com essa lei. Não foi agora da questão da lei de nacionalidade. Há muito tempo que está pensada essa lei. Simplesmente avançou-se agora porque houve a oportunidade de se avançar agora com a lei. Tempo, como é que agora, produz voltando à conversa legislação do LIVRE, porque é assim, má na perspectiva do LIVRE, que não apresentou nada, nem falou em proposta nenhuma. Simplesmente, como argumento contra a lei, não ouvi ainda nenhum argumento a dizer que é contra a dignidade das mulheres ou é contra as mulheres poderem decidir elas próprias o que querem, porque no fundo o LIVRE acha que as mulheres andarem com burcas é perfeitamente soltar e defende a condição mas na questão feminina. Não foi isso que eu disse. Mas aqui a questão não foi isso que ninguém disse. Por favor. Não, isso não é verdade. Como sabe bem que não é verdade. É verdade. Deixa-me perguntar. Então, por exemplo, no caso da segurança, uma pessoa que venha de burca e é abordada pelas autoridades tem que se identificar. Tem que se identificar, tem que retirar a burca. Tem que retirar a burca. E há casos de recusa do conhecimento do Chega? Se for recusado retirar a burca, obviamente tem que ser... Então esse problema da segurança estaria resolvido. Estamos aqui mais no patamar da dignidade da mulher. É assim, obviamente que a lei, ao existir, tem a ver com... E da coincidência com os hábitos culturais do país que é Portugal. Obviamente, em simultâneo com a segurança, temos a questão da burca. Mas que não é apenas uma questão de burca, é uma questão de se andar de rosto tapado. Patrícia Gonçalves. Rui Paulo Sousa rebateu as críticas do LIVRE, afirmando que o Chega não precisa de polémicas para aparecer. Defendeu que a lei da burca já estava pensada há muito tempo e não é apenas sobre segurança, mas também sobre a dignidade da mulher e os valores culturais de Portugal. Para o LIVRE, pouco importa a lei ou a verdade, o importante é ser contra o Chega a qualquer custo. O LIVRE não constrói nada, apenas tenta travar tudo o que vem do Chega, mesmo quando a maioria do país concorda. Sempre contra, sempre do contra. O LIVRE prefere atacar o Chega do que defender os portugueses. Há pouco estava a interromper o Rui Paulo, queria dizer qualquer coisa sobre isto relativamente... Não, estava a interromper o Rui Paulo Sousa porque ele acusa o LIVRE de uma coisa que o LIVRE não admite, não aceita. Nós não somos a favor da falta de dignidade das mulheres, muito pelo contrário. O que nós somos a favor... Mas aceitam que elas andam de burca. Não é essa a questão aqui. Não aceitamos, é uma lei mal feita. Não aceitamos, é uma lei mal feita e uma discussão. É em especialidade, vamos ter a opção, mas hoje votámos contra uma lei que está mal feita. Então estão dispostos Vocês em dizem que tiveram especialidade a tanto tempo tentar para colaborar fazer, com a lei. e é isto que conseguem fazer? Mas estão dispostos a colaborar, a tentar... Nós estamos dispostos a trabalhar, a fazer o nosso trabalho parlamentar para alterar a lei este de maneira a caso ficar e para correta, todos. E também para fazer propostas. Não, a questão aqui é que esta lei prevê coimas para as mulheres. Esta lei tem artigos que são redundantes com o que já existe no Código Penal, sobre a coação, não fazia falta. O que é preciso é trabalhar com as comunidades e perceber como é que podemos ajudar estas mulheres. Patrícia Gonçalves insiste que a lei da burca é inconstitucional e mal feita, mas quando chega a hora de apresentar soluções concretas, o LIVRE limita-se a discursos vagos sobre diálogo. Será esta a resposta que o país precisa, ou apenas mais uma forma de ficar sempre contra o Chega? As declarações de Pedro Passos Coelho, ele teve de facto razão antes do tempo. No fundo, o Dr. Passos Coelho apenas veio dar razão ao que o Chega defende desde a sua existência. Porque desde sempre nós temos estado no Parlamento, fora do Parlamento, em todos os sítios onde concorremos, em todas as ocasiões onde temos a oportunidade, nós temos defendido que tem que haver um controle rigoroso da imigração. No fundo, ele acabou por dar razão a toda esta questão. É óbvio que o Dr. Passos Coelho divergiu um pouco do PSD e, se calhar já na altura, também fugiu um pouco ao que era o PSD e ao pensamento do PSD que diz respeito à imigração. Obviamente que o PS muito pior ainda, porque o PS é que
tornou este problema no que é hoje em dia, mas o PSD durante também muitos anos acabou por fugir um pouco a essa questão. O Dr. Passos Coelho, no fundo, alertou ao que não quiseram olhar e não quiseram tomar atenção. Coisa que nós, desde há muito, estamos sempre a falar sobre esse assunto. E até digo mais, a questão da imigração não é só uma questão de uma falta de controle e a parte da criminalidade e tudo isso, mais ainda, com o nível neste momento que há de mães estrangeiras a ter filhos, que já o ano passado ultrapassou os 33% face ao total. O que podemos chegar à conclusão é que, possivelmente daqui a 10 anos, já metade da população poderá ser realmente de origem isso é uma previsão. imigrante. Vamos agora, 1,5 milhão, pouco mais, de imigrantes que estão a residir em Portugal. Se calhar com mais de meio milhão ilegal. Estamos a falar, se calhar, perto de 2 milhões. Porquê é que o Chega chega à conclusão que este é um número demasiado elevado e é um excedente para aquilo que o país precisa? Em termos de mão de obra... Quando o país tem abaixo de 10 milhões de habitantes, as obras do PRR. nacionalidade portuguesa, de origem portuguesa, vamos lhe dizer assim, quando tem abaixo de 10 milhões e temos cerca de 2 milhões de imigrantes, então neste momento significa que temos mais de 20%, mesmo que seja 1,5 milhão. Já temos entre 15, 16, 17%. Dados oficiais. Então, indo para os dados oficiais, no mínimo temos 15% de população que já é imigrante e não é de origem portuguesa. Mas há setores da economia portuguesa que poderiam parar se os números fossem muito mais baixos. Sem dúvida nenhuma. Acredito que possa haver setores, como a agricultura ou até a construção, que pudessem parar. Mas também é preciso não esquecer uma questão. Se calhar também não há portugueses a trabalhar nesses setores, precisamente porque, devido a esta imigração, que acaba por ser muita mão de obra, que acaba por entrar ilegalmente no país e acaba por receber salários baixíssimos, em que acabam de não ter condições dignas de viver, acabam por afastar, obviamente, os portugueses que não conseguem viver nessas condições. Portanto, nós estamos a incentivar um trabalho precário a nível dos imigrantes e estamos a incentivar cada vez um aumento maior de imigração que vai a seguir tornar incompatível os serviços de saúde, a própria educação. Uma grande pressão sobre os serviços. Rui Paulo Sousa afirmou que Passos Coelho tinha razão. A imigração descontrolada seria um problema grave para Portugal. Hoje, com quase 2 milhões de estrangeiros, salários baixos e serviços públicos à beira da ruptura, o Chega acusa a esquerda e o PS de terem ignorado os alertas. E agora, quem paga a fatura é o povo português. Patrícia Gonçalves, Pedro Passos Coelho voltou a avisar que ia manter-se o reagrupamento familiar nos moldes em que está. E o que é que iria acontecer? Que os portugueses iam sentir-se estrangeiros. Foi a conclusão que ele chegou. Nós temos 1,5 milhão de estrangeiros. Isso não é um número elevado para o livro? Nós achamos incrível que Passos Coelho venha proferir essas declarações. Achamos mesmo. É que... O Passos Coelho até agora anda muito por aí, não é? Devíamos nós te perguntar por que razão é que ele anda a aparecer tanto. O que é que ele quer? Já vou perguntar o que é que à ele Gabriela pretende? Cabidas. Se calhar pode responder a seguir, mas eu agora quero terminar. O que é que ele pretende, não é? Ele quer suma. O que é que ele anda a tentar fazer? Quer governar? Quer vir... A esquerda está muito incomodada. Muito bem, não é incomodada, é muito curioso, porque de repente agora apareceu. Mas sinceramente... Em que o país ficou... Estão fechados nos gabinetes a pensar em utopias e depois Pedro Passos Coelho devia ter pensado na altura em que foi governo, em que foi primeiro-ministro, na quantidade de portugueses que emigraram, porque ele disse, saiam da vossa zona de conforto. E foi à altura, do nosso sistema democrático em que tivemos mais pessoas a sair do país. E pessoas qualificadas. E que agora, se calhar, precisamos delas cá de volta, não é? E o Pedro Passos Coelho, nessa altura, não se preocupou nadinha que as pessoas se sentissem menos portuguesas. E agora está preocupado com isso. Eu, sinceramente, da minha parte, ando na rua, não me sinto menos portuguesa em lado nenhum do meu país. Tem que visitar mais, tem que visitar o Portugal inteiro. Sim, visito Portugal inteiro. Não me sinto... ausente do país, em zona nenhuma. A senhora deputada não reconhece a sobrecarga dos serviços hospitalares que foram acomodados por uma determinada população. Tem superávit também graças àquilo que os imigrantes pagam. É o que eu reconheço. E que o PRR, que as obras estão a fazer também graças à mão de obra destes imigrantes. E que é com integração, não é excluí-los. Eu estava a falar... Sim, podem ir, obviamente, contrapondo e debatendo, mas ao mesmo tempo é que não dá para não. E que é com integração, não é excluir as pessoas que nós vamos conseguir construir um país melhor. Ninguém está a excluir as pessoas. Então o quê? Dizer que os portugueses não se vão sentir portugueses? Claro que se vão sentir portugueses. Nós temos é que saber integrar estas comunidades. Essa é que é a questão. Reconhece que o Partido Socialista não conseguiu fazer essa devida integração, não reconhece? Eu não sou do Partido Socialista, eu sou do LIVRE. Mas reconhece ou não reconhece? Eu sou do LIVRE. Eu não vou discutir aqui as opções do Partido Socialista. Neste momento o que eu estou a dizer é que este discurso do Pedro Passos Coelho é um discurso que é, no mínimo, de um grande descaramento. De uma pessoa que pediu aos jovens para se irem embora do país. E isso, para nós,
Temos que lembrar. Se as pessoas estão esquecidas, é preciso fazer o maior lembrá-las. investimento para que os jovens fiquem em Portugal. Eu vou aproveitar para fazer... O LIVRE voltou a desvalorizar os avisos sobre a imigração e acusou a direita de criar alarmismo. Mas o PSD não deixou passar. Lembrou que os números já são insustentáveis e que fingir que não há problema é tapar o sol com a peneira. Afinal, quem está do lado da realidade e quem prefere viver na ilusão? E é público, Pedro Passos Coelho sempre desdramatizou as relações entre o PSD e o Chega. Se ele ainda fosse o líder do PSD, o partido não teria crescido tanto. Sendo que não havia em certas matérias uma divergência tão grande nos discursos. O que eu acho é que, ainda primeiro respondendo aqui à minha colega deputada, é óbvio que o Dr. Pedro Passos Coelho não serve para nós como uma referência, mas sim com alguém que dá para dialogar. Porque é óbvio que se o atual líder do PSD, e neste momento Primeiro-Ministro, fosse uma pessoa de diálogo, neste momento havia uma maioria de direita a governar Portugal sem qualquer problema de maiorias, de governos poderem cair, etc, etc. Só que, infelizmente, o que acontece é que temos um Primeiro-Ministro que acha que pode governar sozinho em minoria e temos um antigo Primeiro-Ministro, e que já foi líder do próprio partido, que concorda que uma direita unida poderia governar de uma maneira muito melhor Portugal. De maneira que é nesse sentido que nós olhamos para Pedro Passos Coelho. Não como uma referência para o partido. Rui Paulo Sousa fechou o debate lembrando que o Chega sempre alertou para os riscos da imigração descontrolada e da submissão das mulheres com a burca. Hoje, até Passos Coelho lhe dá razão, mas a esquerda insiste em negar a realidade. O LIVRE continua preso ao contra por princípio, mesmo quando os números mostram hospitais sobrecarregados, salários em queda e portugueses a sentirem-se estrangeiros no próprio país. A verdade é dura. Portugal já está a pagar o preço de anos de irresponsabilidade. E a pergunta que fica é, até quando vamos fingir que não existe um problema? Portugal aguenta mais tempo esta política ou já passamos do limite? Deixe a sua opinião.